Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aulinha de matemática, aquela aulinha gostosa de assistir. Vamos lá com a tia Tatiane. Hoje a nossa aulinha é bem mais legal do que a aulinha da semana passada. Hoje nós vamos ver como reconhecer um poliedro como uma figura geométrica espacial formada somente por regiões planas. Vamos lá conhecer esse assunto ou relembrar? Conto com a participação de cada um de vocês. Bora lá? Para a nossa aulinha de hoje, na hora da atividade, você já pode ir reservando seu caderninho, seu lápis, sua borracha, sua canetinha, assim como preferir, e fica de olho aqui na aula da TV. Bora lá ver o que nós vamos aprender hoje? Para vocês eu tenho algumas perguntinhas. Preste atenção. Você sabe o que é um poliedro? Já ouviu falar? Quais os elementos que existem em um poliedro? Você sabe quais são esses elementos? Existem elementos no nosso cotidiano que podem ser considerados como poliedros? Será que existe? Professora, eu estou quase me lembrando desse assunto. Vocês vão só relembrar, tenho certeza. Então, na nossa aulinha de hoje, nós vamos aprender, não vou nem dizer aprender, nós vamos relembrar, reforçar o que é um poliedro, quais são os seus elementos, as partes que formam um poliedro, como nós conseguimos identificar esse poliedro e relacionar ele com elementos do nosso cotidiano. Vamos lá? Olha aqui que interessante. Vou mostrar para vocês algumas figurinhas. Olha aqui essa figurinha. O que lembra essa figurinha? Olha aqui essa outra. Tá lembrando agora? Olha aqui mais uma. Eita, tá chegando a hora da gente usar essa figura aí. Tá bem pertinho. Olha aqui essa outra. Quem gosta de brincar com essa figurinha aqui? Alguém já brincou? Eu brinquei, mas não consegui acertar o desafio ainda. E essa outra aqui? Já conseguem lembrar? E mais uma figurinha, olha aqui, eita delícia, num calorzão que nós estamos, hein? Só tá faltando rechear essa casquinha. Então preste atenção, a primeira figura aqui que eu mostrei para vocês, vou até voltar aqui, ó, as imagens, tá? Não é erro no vídeo, eu estou realmente voltando de uma por uma. Essa imagem aqui, quem lembra o nome dela? Vamos lá saber quem acerta? Muito bem, é o cilindro. E que objetos nós temos em nossa casa? Qual é o objeto que você tem aí na sua casa que se parece com essa figura? Temos o copo, né? Às vezes a gente vai para um aniversáriozinho e ganha um cofre nesse sentido, não é isso? Vou mostrar aqui a outra figurinha. Olha aqui a segunda figura que eu mostrei para vocês. Quem sabe o nome dessa figura? Vamos lá? Olha aí, é um paralelepípedo. Muito bem. Qual é o objeto, quais são os objetos que você tem aí na sua casa que se parece com o paralelepípedo? Uma caixa de sapato, não é? Uma geladeira, o que mais? O colchão, não é isso? E nós temos outros objetos também que se parecem. Estou só citando alguns exemplos. Olha aqui a próxima figura. Aqui eu já trouxe um objeto que possivelmente você já teve aí na sua casa. Aquelas bolinhas para enfeitar a árvore de Natal. Essa bolinha, ela lembra a esfera, né? A esfera, nós temos a bolinha que enfeita a árvore de Natal. Nós temos a peteca, que para outras pessoas é chamada de bolinha de gude. Tem a bola de futebol, de futsal, a bolinha de ping-pong, né? O olho, né? O planeta Terra. Todos esses elementos lembram, né, a esfera.
E o outro elemento que eu trouxe, olha aqui, a gente conhece esse elemento como cubo mágico, né? Esse aqui é um pouquinho mais difícil da gente ter na nossa casa, mas alguns alunos já viram na escola, em algumas lojinhas de brinquedo. E esse cubo mágico, como o próprio nome diz, cubo mágico, lembra a figura cubo, não é isso? Quais são outros elementos que nós conhecemos que tem esse formato? O dado, né? Algumas caixinhas de hidratante, de perfume, tem nesse formato. Olha aqui a outra. Aqui é uma pirâmide, né? Aqui foi como é uma imagem retirada da internet que está representando para os adultos que conhecem uma pirâmide de aprendizagem. Mas aqui também lembra o nome próprio da figura, pirâmide, aí que remete às pirâmides do Egito, não é isso? E o último elemento que eu mostrei para vocês, qual é o nome? Ah, esse aqui é muito fácil. É uma casquinha, não é isso? De sorvete. Essa casquinha nesse formato lembra qual figura? Alguém sabe? Muito bem. Lembra o cone, não é isso? Quais são os outros elementos que nós conhecemos que lembra o cone? Tem aquele cone de trânsito na cor branca e laranja, tem o chapéu de aniversário, não é isso? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar elementos assim, relacionar as figuras com o que nós temos no nosso cotidiano. Viu como eu disse que está muito legal e bem fácil a nossa aulinha de hoje? Então, vamos lá para alguns pontos importantes. Figura geométrica. O que é uma figura geométrica? É uma figura cujos pontos estão no mesmo plano. Que é isso, professora? Pontos que estão no mesmo plano. Lembra da aulinha passada dos pontos na reta? Lembra que eu mostrei a reta e todos os pontos estavam naquela mesma linhazinha? Então é isso que eu quero dizer. A figura geométrica, ela tem todos os pontos dela na mesma linha, ou na linha horizontal ou na linha vertical, tá? Olha aqui, essa figura, que é uma figura geométrica plana. Qual é o nome dela? Retângulo. Ó. Os pontos aqui estão na mesma linha. Esses daqui também estão na mesma linha, esses estão na mesma linha e esses estão também na mesma linha. Olha a outra figura geométrica plana, o quadrado. Esses dois pontos na mesma linha, esses dois na mesma linha, esses dois na mesma linha e esses dois na mesma linha. E olha aqui outro modelo, o triângulo também é uma figura geométrica plana. Esses dois pontos estão na mesma linha, esses dois também estão na mesma linha e esses dois também estão na mesma linha. E o que é um poliedro? Professora, você falou que é o poliedro, não é isso? Por que você falou que é figura geométrica? Porque o poliedro é uma figura geométrica. Então, para a gente entender o que é um poliedro, a gente precisa antes relembrar e conhecer, aprender o que é uma figura geométrica. Então, o poliedro é uma figura geométrica que também pode ser chamada de sólido geométrico. E essa figura, ela tem todos os seus lados planos, superfícies retas, planos retos, ou seja, é tudo retinho, não tem nada com curva, nada arredondado. Então, grave, poliedro é uma figura geométrica que tem todos os seus lados com regiões planas, regiões retas. Olha aqui esse poliedro, o cubo, o paralelepípedo, olha aí, a pirâmide pentagonal, né? A gente chama de pirâmide de base pentagonal, porque a base tem 5 lados. E aqui a outra figura, né? Aqui também é um poliedro, tá bom? Vamos lá. E quais são os elementos de um poliedro, né? Eu tenho um cubo, eu tenho um cilindro, eu tenho um cone. Será que tudo isso é um poliedro? Será que o cilindro é um poliedro? Será que o cone é poliedro? Será que é o paralelepípedo, é o dado? A partir dos elementos nós vamos descobrir mais ainda.
Bom, eu trouxe aqui a figura de um cubo, tá? O que eu quero destacar aqui são os elementos, as partes que formam um poliedro. Quais são as partes que formam um poliedro? O vértice, a face e a aresta. São 3 elementos que formam um poliedro. O que é o vértice? É o que a gente chama dos cantinhos. Cada canto daquela figura, daquele sólido geométrico é um vértice. O que é a aresta? É cada linha dessa, ó. Cada linha dessa a gente chama de aresta. E a face a gente chama de lado, tá bom? Você pode até pausar esse vídeo e colocar vértice, aí coloca aqui cantos, face, lados, aresta, linhas. A gente utiliza essas dicas para ficar mais fácil para você, tá bom? Olha aqui, eu trouxe aqui separadinho para você ver. Aqui eu já tenho um paralelepípedo, né? Olha aqui a face, que é cada lado desse. As arestas, olha, eu trouxe aqui alguns exemplos que estão na cor azul, mas não são só essas 3, tá? São todas as linhas. Aqui a face também não é só uma face, são todos esses pedaços juntos, tá? E o vértice, olha aqui, eu trouxe também três pontinhos, mas todos os cantinhos são os vértices, tá? Você pode parar aí o vídeo e copiar aí no seu caderninho, tá bom? Bora lá, continuar? Gravem essa informação. Eu falei o que era um poliedro e o que é um não poliedro. Bora lá? O não poliedro é aquela figura, é aquele sólido geométrico que tem pelo menos uma face curva, uma face não plana, A gente até costuma dizer que o não poliedro é aquela figura que tem as partes arredondadas, ou pelo menos uma dessas partes arredondadas, tá bom? Olha aqui, a esfera é um não poliedro. O cone é um não poliedro. E o cilindro é um não poliedro, tá? A esfera, ela é um sólido geométrico não poliedro. Por quê? Porque ela realmente não tem nenhuma parte plana. O cone ainda tem a sua base plana, porém o seu outro lado ele é arredondado. E o cilindro, ele tem a base de cima e a base de baixo plana, porém o seu corpo é arredondado. Essas 3 figuras a gente deixa de chamar de não poliedro e passa a chamar de corpo redondo, tá bom? Então os poliedros, eles se dividem em sólidos e também nós temos os corpos redondos, tá bom? Então, quais são os poliedros? São aquelas figuras geométricas que têm todas as suas superfícies planas. E os corpos redondos, eles também são figuras geométricas, porém, ele tem uma das suas partes arredondadas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para as nossas atividades, colocar em prática o que nós aprendemos. Então, observe a caixa abaixo. Olha aí a nossa caixinha. Ela tá com uma parte dela aberta, mas imagine essa caixinha fechada, tá bom? E eu ainda até peço, se você puder fazer isso. Procure aí na sua casa alguma caixinha com esse formato. Se você tiver alguma caixinha aí na sua casa com esse formato, pegue ela e coloque aí pertinho de você para você aprender na prática como é que nós vamos fazer. Então, observe essa caixa e eu quero que você complete a seguinte frase. Olha aqui a frase. Essa caixa lembra aí eu quero que você me diga o nome do sólido. Este poliedro tem quantas faces? Tem quantas arestas e tem quantos vértices? Eu peguei essa caixa
e coloquei apenas aqui o que a gente chama de esqueleto, tá bom? Só o formato dela para você entender e conseguir ver a parte de trás da caixa, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para você responder aqui. Me diga o nome deste poliedro, me diga quantas faces, quantos vértices e quantas arestas nós temos nessa caixa. Olha aí o tempinho. E aí, conseguiram? Bom, vamos lá responder essa questão juntos? Preste atenção, eu trouxe uma caixa, não é isso? Tá aqui a caixinha. E aqui eu trouxe ela montadinha como se fosse o esqueleto dela. Essa caixa, olhando melhor para essa figura, lembra que tipo de sólido? Que figura geométrica? Lembra um cubo. Muito bem. E agora, quantas faces tem essa caixa? Quantos lados tem essa caixa? Vamos lá ver juntos? Preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa caixa ela tem 6 faces. E as arestas, ou seja, quantas linhas existem nessa caixa, nesse cubo? Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa caixa, ela tem 12 arestas. E os vértices, que são os cantinhos? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todo cubo, ele vai ter 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, tá bom? Então, viu como é fácil e bem legal esse assunto? Eu quero agora que você classifique as figuras geométricas abaixo. Olha aqui as figuras, ó. 5 figurinhas. E para cada figurinha você vai me dizer se é poliedro ou se é não poliedro, tá bom? E aqui eu lembro, ó, é o cone, o cilindro, a esfera, o cubo e o paralelepípedo. Vou dar o tempinho para vocês e me diga, cada figura dessa, quem é poliedro e quem não é poliedro. Olha aí o tempinho.
E aí, bora lá fazer a correção? Tenho certeza que todos acertaram. Então, vamos classificar as figuras abaixo. Vamos lá. O cone, poliedro ou não poliedro? É o não poliedro. O cilindro, não poliedro. Muito bem. A esfera, não poliedro. O paralelepípedo, poliedro. E o cubo, poliedro. Vamos justificar as nossas respostas? Bora lá. Por que que o cone, o cilindro e a esfera nós classificamos como não poliedros? Porque eles têm partes curvas, partes arredondadas. O paralelepípedo e o cubo nós classificamos como poliedros, por quê? Porque ele possui todas as suas partes, todas as faces planas, todas as faces retas, tá bom? Eu quero que você determine agora o número de vértices, arestas e faces de cada figura geométrica. Olha aí, eu tenho uma pirâmide de base triangular, eu tenho um cubo, eu tenho uma pirâmide de base quadrada, aliás, retangular, e aqui eu tenho um paralelepípedo também, só que aqui ele tem a base pentagonal. A gente costuma chamar, mais na frente a gente vai ver, de prisma de base hexagonal. Aqui você pode também chamar de prisma de base retangular, tá bom? E aí eu vou dar o tempinho. Com o que nós vimos hoje, né, com o que nós já aprendemos e relembramos, eu disse que não é nem aprender, eu disse que era relembrar, não é isso? Porque a gente costuma ver esse assuntozinho, começa a ver lá no primeiro ano, aí vai aumentando o conhecimento no segundo ano, no terceiro ano a gente já vê essa parte aqui de elementos e agora no quarto ano a gente só reforça. Então eu vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês e me diga, em cada figura dessa você vai dizer quantas faces, quantos vértices e quantas arestas. Olha aí o tempinho. Vamos lá fazer a correção? Bora lá. A primeira figura é uma pirâmide de base triangular. Então, quantas faces tem? Olha aqui, 1, 2, 3, 4 faces. Os vértices, 1, 2, 3, 4. Arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no cubo, bora lá revisar o cubo. Como nós já fizemos, eu vou dar só uma aceleradinha aqui no cubo, tá bom? O cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, tá bom? Aqui, ó, na pirâmide, né, de base retangular, mas aí eu até fiz a correção e eu disse para vocês que posteriormente nós vamos ver que é o prisma de base retangular. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces. Os vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8 e 9. As faces aqui do outro, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E as arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, o que que nós vamos reforçar aqui nessa aula? É a questão do que é poliedro, de como a gente identifica um poliedro, quais são os elementos do poliedro, tá bom? E aqui nós já vamos reforçar, né? Já garantir um pouquinho a mais do nosso conhecimento para a nossa próxima aula, tá? Então, fica ligado aí. Os corpos redondos, eles são sólidos geométricos que possuem partes arredondadas e, por essa razão, eles rolam com mais facilidade. Dentre os objetos abaixo, quais deles lembram uma esfera? Olha aí os objetos. Eu tenho uma bola, eu tenho um copo, eu tenho uma caixa de presente e eu tenho o planeta Terra. Quais desses objetos eles lembram uma esfera? Olha aí, tá fácil demais, não é isso? Quais são os elementos? A bola e o planeta Terra. Muito bem. Observe a figura geométrica a seguir e marque a alternativa falsa. Olha aqui a figura. Essa figura se chama paralelepípedo. Esse sólido possui 8 vértices. Essa figura geométrica não é um poliedro. E essa figura geométrica tem 6 faces, de acordo com o que nós vimos na nossa aulinha de hoje. Qual dessas alternativas é a alternativa falsa? Vamos lá? Essa figura se chama paralelepípedo? Sim, está correta. Esse sólido geométrico, possui 8 vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdade. Essa figura geométrica não é um poliedro. É falsa essa alternativa. Esse sólido geométrico, essa figura geométrica é um poliedro. Então, é ela que está errada. E essa figura, ela tem 6 faces? Sim. O paralelepípedo, ele tem 6 faces, assim como o cubo, tá bom? E aqui, nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.